A Agência Nacional de Águas estabeleceu novas regras para as cidades que fazem a captação dos rios ligados às bacias do Piracicaba, Capivari e também Jundiaí. A decisão foi tomada depois de várias reuniões com representantes dos 42 municípios que serão afetados com as mudanças. A gente conversa agora com o Sandro Zepp em Jundiaí, porque 3 municípios aí da região vão fazer parte aí desta mudança, não é, Sandro? Boa tarde. Boa tarde, Daniele, Tiago, boa tarde a todos. São 3 municípios, Jundiaí, Itatiba e Jarinu. Vão ter que seguir as novas regras. Caso haja restrição na quantidade de água a ser captada, não só os moradores vão sentir o impacto, mas as indústrias e os produtores rurais também vão ser muito prejudicados. É como um efeito cascata. Agora, quando o volume útil no sistema Cantareira estiver menor que 5%, até mesmo as cidades que não são abastecidas por ele vão precisar economizar. A partir desse momento, as vazões dos rios Jaguari, Atibaia e Camanducaia também vão passar a ser monitoradas. O que acontece hoje, por exemplo, já que o nível do Cantareira está no chamado segundo volume morto, abaixo do índice estabelecido. Em Jundiaí, Itatiba e Jarinu, será considerado estado de alerta que não restringe o uso da água quando a vazão da bacia do Alto Atibaia for inferior a 5 e superior a 4 metros cúbicos por segundo. Caso a vazão seja menor que esse índice, passa a valer o estado de restrição, onde a captação de água desses rios deve ser reduzida em 20% para o abastecimento público. Para este diretor da empresa responsável pelo abastecimento de água em Jundiaí, a cidade está preparada caso o estado de restrição entre em vigor. E se a população contribuir, o impacto será considerado pequeno. A DAI faz a utilização da outorga desde setembro de 2013, com a captação do rio Atibaia de 1.200 litros por segundo, e mais 200 da represa e 200 do rio Jundiaí-Mirim, que totalizam 1.600, que é o consumo do município. Se nós aumentarmos o consumo até forçosamente por questão de temperaturas altas, a gente pode consumir bastante a represa. Agora, caso o estado de restrição passe a valer mesmo, o impacto será maior nas indústrias e também aqui no campo. Isso porque, em vez de 20%, a redução do consumo d'água nesses 2 setores da sociedade deverá ser de 30%. Produtor rural e presidente da Associação dos Produtores de Morango de Jarinu, seu Osvaldo tenta encontrar uma resposta que indique o que fazer para economizar água, já que em algumas fases do plantio é preciso ligar o sistema de irrigação até 4 vezes por dia. Se você reduzir 30% do plantio, mas a necessidade da água ela é a mesma na hora de plantar, na hora de cuidar, entende? Então como você vai fazer isso? Você vai ter que reduzir a água. Então aí você não vai conseguir, entendeu? Que essa muda pegue e se torne sadia. Esse ano, seu João deve trocar o sistema de irrigação da lavoura de morangos. Do tradicional, vai passar para o de gotejamento, o que deve gerar economia no consumo da água. Mas, por outro lado, vai encarecer o preço da fruta. Eu vou tentar fazer no gotejamento, que até agora eu não tinha feito, mas, vou tentar, né? Que se vai reduzir, só o tempo vai dizer, né? Que com o tempo que tirar a lavoura, aí vai analisar tudo. Já no setor industrial, dificilmente haverá outra alternativa se não diminuir a produção, o que consequentemente vai gerar demissões. É o que previa esse diretor do CIESP durante a última reunião realizada pela ANA, Agência Nacional de Águas, em Jundiaí. A gente vê um quadro mais crítico, levando talvez ao desemprego, a questão também com redução na contratação de prestadores de serviços. Só há uma esperança para que isso não aconteça, que a chuva volte a cair e que os níveis dos mananciais fiquem novamente normalizados. A boa notícia é que deve chover nos próximos dias, de acordo com a previsão do CEPRAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à agricultura, da Universidade de Campinas. São tardes quentes, o calor provoca a evaporação mais alta do solo e causa a chuva no final de tarde. São aquelas pancadas locais características mesmo dessa época.
Mesmo com a previsão da chuva dos últimos dias, é importante economizar porque a situação é grave nos nossos reservatórios. O jeito mesmo, viu, Tiago e Daniele, é economizar. E aí eu tenho uma dica para vocês, olha, eu adoro lavar louça, né? Não sei se vocês sabem. Então, quando você for recolher os pratos da mesa, você não deve colocar um embaixo do outro, porque ao invés de lavar só em cima, você tem que tirar a gordura também da parte de baixo. Isso gasta água, tá vendo só? Sensacional, Sandro Zé, mas melhor ainda saber que você ajuda a sua esposa a lavar a louça. Mas agora, eu acredito que diante dessa situação de racionamento que muitos já viveram ou ainda vivem, né? Penso que nós, enquanto cidadãos, nunca mais teremos o mesmo comportamento em relação ao uso da água, né? Esse comportamento de desperdício. Mas é muito importante também que, neste momento, o poder público também faça um planejamento para conter, principalmente, os vazamentos. Sabe-se que em muitas cidades chega-se a desperdiçar de 30% a 40% da água que é captada somente com vazamentos nas tubulações. Ontem a gente mostrou aquele desperdício lá na região de Jundiaí também, 2 reservatórios da Sabesp e da DAI jogando litros e mais litros de água limpinha fora. É preciso realmente ter essa consciência. Em Itu, que teve o racionamento, as pessoas aprenderam, mudaram o hábito. Aqui em Sorocaba também, em Piedade, o racionamento chegou também até a zona rural. Ou seja, tem que todo mundo se mobilizar e ter esse uso consciente da água, né, Zé? Obrigado pelas informações. O jeito é todo mundo fazer a lição de casa, é nós e também as autoridades. Cada um fazer a sua parte. Obrigado, Zé. Obrigada, Sandro Zé.